E aí galera, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. É isso aí, se inscreve no canal já, deixa o like, que é muito importante o canal dar uma crescidinha também aqui, né? Hoje a gente vai fazer a instalação, cara, do Debian 13. Eu não instalei o Debian 13 ainda, passado alguns meses, ele foi lançado em agosto, a gente tá em setembro, né? Alguns meses não, passou um mês aí mais ou menos, um mês e alguns dias do lançamento. Eu não fiz a instalação do Debian Trix ainda, eu só atualizei ele, né? Mas a instalação em si eu não fiz, cara, e eu queria fazer essa instalação para ver o que aconteceu aqui, o que mudou, que eu sei que não mudou muita coisa, que o Debian tem esse esquema de não mudar muita coisa, né? Pelo que eu sei, né? Pelo tempo de uso aí do Debian, que dá 20 anos aí já. 2 anos, então do Debian 12 pro 13, ó, ficou 2 anos, né? 2 anos, 1 mês, 30 dias em desenvolvimento, cara. No stable, lembrando que o Debian ele tem uma esteira de desenvolvimento, né? Até chegar na sua versão estável ali, tá? Passa pela experimental, depois a seed, depois a testing e depois o stable é para congelar, que é a versão final. Então tem essa esteirinha aí de desenvolvimento, né? Isso aí, ó, o Gnome 48, KDE Plaza 6.3. Isso aqui vai se manter pelos próximos 2 anos aí, mais ou menos, né? 2 anos e alguma coisa, tá? A gente vai se manter com esses ambientes aqui. Lembrando que o Debian ele só faz correções de segurança, tá? Então aqui, na verdade, os softwares se mantêm quase a mesma coisa. Poucas coisas eles removem, né? E normalmente é só atualizado, tá? Isso é muito legal no Debian. A gente sabe o que esperar, tá? Então a gente vai fazer essa instalação do NetInstall aí pra dar uma olhada. E a gente vai trocando uma ideia aí com vocês, tá? Vamos botar aqui, eu tô com um Gnome aqui, eu vou botar com boxes. A gente vai criar aqui uma nova instância, cara. Debian NetInstall aqui, Debian 13. Não encontrado. Vamos ver aqui, Debian 13 tá aqui, ó. Vou botar aqui, vou botar em UFI. Vou botar com 5 GB de RAM e vou botar uns 40 GB. Porque vai que eu reaproveite essa instalação, né? Não sabemos. Deve ter uma polêmica também, né, cara? Nesse lançamento aí que... Eu não lembro o nome do software, só que eles mantiveram lá um software, basicamente, que... Na sua versão, ele tinha 2 versões GTK, né? Uma versão tipo servidor e uma GTK, né? E essa versão GTK, se eu não me engano... esse programa ele fazia a tradução pro chinês, né? Da linguagem que você tava pro chinês. E ele mandava em HTTP, né? Ou seja, sem o TLS pro servidor dos caras, né, cara? Não do Debian, eu digo do software lá, né? Que fazia a tradução, cara. Então, olha que loucura. E os caras, não sei se eles removeram isso aí do repositório, porque é um problema. E eu vi que o mantenedor do pacote lá disse que isso é uma feature. Feature, cara. Com certeza é uma feature, né? Loucura. O que deveria ser feito, pelo menos, o transporte deveria ser em TLS, né? Vou botar Debian aqui mesmo. A instalação continua sempre a mesma, né? Nome do domínio eu vou botar nada. Me disseram que mudaram aqui a parte da... Vou botar Slack Jeff. Uma parte ali de escolher ambiente, que entrou uma nova seção. Deixa eu ver isso aqui, eu quero confirmar isso aqui com vocês. São Paulo, vamos botar Santa Catarina, que é onde eu estou. Voando, né? Debian é sempre bom, né? O Debian eu uso, galera, muitos servidores. Eu trabalho com Debian há muito tempo. Deixa eu ver aqui, LVM criptografado. Eu vou usar o disco inteiro mesmo. Não vou usar criptografia aqui. Será que eles estão trabalhando já com o BitRFS por padrão? Não estão, né? Só com LVM, daí teria que fazer manual. O BitRFS ele deveria vir por padrão aqui, né, cara? Pra ser tipo um Arch Linux, né? Porque é uma tecnologia que ela tá aí, cara. E eu não sei se vai substituir XT4, porque o ZX, né, X2, 3, enfim, tem uma grande história aí com o Linux. E não sei se vai substituir, tá? Eu acho muito difícil. Mas é uma tecnologia bem mais moderna, né? Dá pra criar snapshot, LVM também dá. Mas o BitRFS dá pra fazer esse snapshot, fazer um monte de processo, é mais otimizado para discos, né? SSDs, na verdade, NVMe, esses discos mais de memória flash, tá? Então é bem mais otimizado. Enquanto tipo, o X4 não é, né? Tão otimizado assim, tá? Então deveria vir já o BitRFS aqui pro padrão, cara. Tem que fazer manual, não que seja difícil, mas é meio chato ficar
fazendo lá os volumes e fazendo todo esse processo aí. Deveria ter essa automatização aqui pro padrão, né? Retirar talvez o LVM e pôr isso pro padrão. Vou usar o disco inteiro aqui e não vou configurar. Vamos lá, ó. Botar a home separada. Finalizar a partição de inscrição. Se inscrever as mudanças em disco. Mas eu uso em todos os meus servidores basicamente Debian, Ubuntu, tá? Eu passei a utilizar recentemente o Ubuntu Server também. E aí tem as variantes, né? A gente usa também o Rock Linux, alguma coisa. Depende, né? Algum cluster, alguma coisa assim, a gente acaba usando Rock Linux. Mas as variantes do Red Hat, tá? Mas normalmente é Debian e Ubuntu, cara. Essas distribuições que a gente mais usa. Mas normalmente Debian, porque o Debian ele é mais sequinho, né? Ele vem com menos pacotes. O Ubuntu já vem com um pouco mais de coisas ali. E o Ubuntu muda alguns formatos de se trabalhar ali. Por exemplo, já vem o FW por padrão. Não que não, o FW não é ruim, mas acaba que atrapalhando um pouco, tá? Porque eu trabalhei com NFTables, por exemplo, IPTables, enfim. Brasil aqui. Gerenciar assim. Sem proxy, né? Proxy nem eu acho que é mais necessário hoje em dia. Só se trabalhar em, sei lá, uma rede local aqui, como tá dizendo, mas com muitas máquinas, né? Pra não ficar fazendo, por exemplo... Mas, enfim, dá pra criar um repositório também. Proxy não é mais usado, não. Nem é mais tão legal usar proxy. Já foi isso o tempo. A parte que mais vai demorar é a parte do ambiente gráfico, né? Fiz o downgrade da minha internet também, rapaziada. Eu tinha uma internet de 1 GB aqui em casa. E eu tava pagando no final R$299 por mês, cara. E aí eu comecei a fazer cortes, né? Porque... Deixa eu ver aqui, participar do concurso? Não, né? Aqui no ambiente de teste, não. Então eu peguei mais a... Ah, tá aqui, ó. Aqui eu quero dar uma olhada depois. Eu tive que fazer o downgrade porque eu fazia live antigamente, né? Agora eu parei de fazer live, então eu fiz um downgrade pra 300 MB agora, tá? Tá um pouco mais lento aí. Tá aqui o Gnome, tá? O ambiente padrão, continua a mesma coisa. Aqui também não mudou nada. XFCE. Eles não incluem... Talvez inclui no futuro aí. O Debian eu acho que ainda tá vindo com o Xorg, né? Eu não sei, vamos dar uma olhada aqui. Nessa versão do Debian 3, eu acho que tá vindo ainda, tá? Então deve estar vindo, obviamente, com o Wayland, que já se tornou um padrão aí. Mas deve vir com o Xorg também. Até porque o XFCE não roda muito bem ainda no Wayland, tá? Eles estão em um processo de migração, não migraram totalmente ainda pro Wayland. Então eu tive umas más experiências com o XFCE ali com o Wayland, tá? Não tá legal ainda. Então, se o XFCE tá aqui, provavelmente o Xorg tá também presente. No mais que não modificar, eles poderiam incluir, eu acho que um Window Manager, né? Talvez um Sway ou um Hyperland. Talvez seria interessante. Não creio que isso vai acontecer agora, mas vai acontecer, tá? Mas tá aqui, tá? Utilizar o sistema padrão, normal. E aqui, ó, Chose. Essa opção aqui não tinha antes, tá? Chose a Debian Blend for Installation. Vamos ver aqui outros sabores. Eu não sei o que vai mostrar aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo esse processo. 1.390 pacotes, rapidão. Aguardar. Lembrando que nesse processo ele só tá fazendo download dos pacotes, né? O Debian ainda ele tem... É claro, tem o Calamares já no live, na versão live. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Versão live do Debian, pra quem não sabe, ele tem uma versão live. Não vai embaixar, porque vai vir NetInstall, mas se você ouvir em outros downloads, ele tem a versão live aqui, ó. Experimente o Debian antes de instalar, ó. Então vem com a versão Calamares. Ele tá preso a alguns ambientes, tem até outras ISOs aqui, mas ele é preso a alguns ambientes, né? Aí você vai ir no clique o Calamares, só que não vai ser tão personalizável, né? A versão NetInstall eu gosto porque a gente consegue deixar o Debian bem enxuto, né, cara? E nessa versão já não, na live. Ele vem o que eles acham que tem que vir pro padrão, tá? Então, ó, tem a versão Cinnamon. Então tem umas variantes aqui legais, né? Debian Junior, isso aqui, ó. Tem a Sandy também, não? Mas, enfim, tá? Tem aqui pra você usar, é bem mais tranquilo. Enquanto no NetInstall ele baixa da internet. Então ele baixa e depois vai fazendo a instalação pacote a pacote. Então pega um pacote,
instala, pega um pacote, instala, vai fazendo como se fosse usando DPKG mesmo, DPKG-I e o nome do pacote. Só que é um loop, né? No loopzão gigante, vai instalando. Já na versão live, o Calamares ele copia pro HD, tá? Faz uma cópia ali, ele usa, eu acho que o R-Sync, então ele copia pro seu HD, então é muito mais rápido, né? Eu gosto bastante do Calamares. Mas, sem dúvida, esse instalador do Debian é essencial, porque o Debian é voltado principalmente para servidores. Apesar de ser universal, né, como eles mesmos prezam por isso, mas ele é voltado para servidores. Muita gente usa essa funcionalidade, né? Se não tiver esse tipo de instalador, não dá para instalar num servidor, tá? Só se você ter mousezão ali, né? E não é todo mundo que tem. Olha aí, ó. Ele tá fazendo aquele processo que eu falei, tá? Muito rápido, né? Desempacota, né? Instala e vai fazendo esse processo. Então esse é um processo que demora um pouquinho mais, porque são bastante pacotes. Daqui a pouco a gente retorna. Eu vi ali que tava o pacote, o Xorg muito rapidamente passou. Consegui ver. Então realmente o Xorg tá ali, tá? Ele está presente. Ainda, né? Por enquanto. E tem uma variante aí que eu tô vendo que o pessoal tá metendo um gás aí, que é o Xlibra, eu acho. Não me recordo se é esse nome, mas eles estão mantendo. Fizeram um fork aí do Xorg e estão mantendo, né? Então o pessoal tá com todo o vapor lá pra manter. Porque tem muita gente que gosta, né, cara? Só que assim, ó, vou ser bem sincero, o Xorg ele é bacana, eu sempre, obviamente, usei. Eu não fui um cara que saiu usando aí o Wayland quando lançou. Eu esperei muito tempo, acho que foi esse ano mesmo que eu realmente comecei a usar. Esse ano de 2025. Mas eu vi muitas vantagens, né, no Wayland. Então o código é bem mais simplificado, não é tão... Porque o Xorg ele tava muito gambiarrado, né? Era muito tempo de desenvolvimento, né, cara? Então vai se tornando uma tripa, né? E o Wayland é mais seguro, né? Ele trabalha de uma forma bem mais segura aí com essas janelas, a parte de comunicação, principalmente, entre as janelas. Então ele é bem mais seguro que o Xorg. Então isso é interessante. Somente que o formato que as distribuições estão vindo hoje são mais modernos, né? Por exemplo, os atômicos aí que eu estou usando. Então trabalho já em sandbox. Aí elas vêm com essa parada mais segura. Então tem tudo a ver com o Wayland, né, cara? Vamos ver aqui, ó. Ah, essa parte do Blend, ó. Que eu vi lá no início. Então, na verdade, é isso aí, ó. A gente consegue instalar algo a mais. Olha só, o Debian Astro, né? Para profissionais astrônomos, é isso? Debian Run Radio para rádio amador. Debian Junior. Faltou Debian Sand também. Children para crianças, para cientistas, medicina, olha que legal. E o Science aqui também, o Freedom Box. Esse aqui eu quero dar uma testada, não vou testar hoje, mas eu quero testar esse cara aqui, diz que é bem legal, tá? Então a gente consegue botar por cima ali, além de botar o Gnome, a gente consegue, por exemplo, botar um Debian Science aqui, tá? Que vem várias coisas voltadas para esse nicho, por exemplo, né? Então, bacana, eu vou fazer algo relacionado ao Freedom Box aqui que eu tenho até vontade de conhecer. Vou botar um continuar aqui, mas é um blend por cima, né? Ele basicamente instala o Debian normal, tudo a interface bonitinho, e daí joga esse blend por cima, uma camada, né? Não uma camada, mas esses softwares ali instalados a mais, tá? Isso é legal. Eu acho interessante isso aí, tá? Debian preza por isso aí, ser bem universal, então sempre legal ter isso aí. Então, pelo que eu vi, a mudança foi isso, cara, nesse instalador CLI, tá? Agora, no gráfico, eu não sei se mudou alguma coisa. Eu acho que não, tá? Eu acho que permaneceu igual. Só que só veio essa opção de blend ali também. Isso aí, instalação concluída. Instalação rápida, né, rapaziada? Não foi demorado. Foi muito rápido. As várias mudanças, né? Mas eu gosto disso, cara. Eu sou um cara que eu adoro distribuição que ela sempre preza por manter as coisas, sabe? Não sai mudando. Tipo, hoje eu tô usando como base, eu tenho o Debian também, mas eu tô usando Fedora. Deixa eu ver um negócio aqui. Fedora Atômico, tá? Pra testar, porque eu quero mostrar mais sobre, né? Ah, ele tem o Wayland aqui pro padrão e o Xorg tá aqui, tá? Então, pra quem precisar aí. Já vou abordar sobre isso aqui. Mas, então, eu tô testando, né? Porque eu quero aprender mais sobre os atômicos. Tô aprendendo mais, né?
E tá me servindo muito bem, tá? Muito bem mesmo. Só que o Fedora, ele muda com frequência, né? Aqui o Tour, né? Tor. O Tour aqui do Gnome. Gnomezinho mais recente, como é de se esperar. E as ferramentas aqui padrão do Debian. Que eu acho, tá? Na minha opinião, é muita coisa. Eu acho que não deveria vir com tanta coisa, cara. É muita coisa que vem, tá? Só que assim, é completo, né? É instalar e usar, né? Por exemplo, hoje eu uso o LibreOffice, esses offices aqui, pra mim escrever o livro, tá? No Writer aqui, eu uso o Writer pra escrever o livro. Eu usava uma ferramenta Markdown, só que eu tinha um monte de problema, cara, de... Pegava o Markdown, terminava, finalizava o livro. Eu tinha que passar isso aí pro Writer, porque a editora pede um arquivo doc. ODT, tá? Então eu tive que... Daí tem que ir lá, daí corrigir, aí demora pra caramba. Daí tinha que passar pra uma revisão. Então eu já escrevo tudo no Writer, já deixo tudo pronto ali, me mando pra editora e eles fazem tudo certinho. Aí deu, tá? Eu não faço mais nada disso. Só que hoje em dia eu tenho, só que eu acho que é muita coisa desnecessária, tá? No meu ponto de vista, que eu sou mais de boa. Então, é isso aí. Ele vem basicamente com os mesmos softwares sempre, né? Deixa eu ver a versão do Gnome aqui. A gente já viu lá, mas é só pra dar um... É o Gnome Shell, né? Gnome Shell version. Ver se é isso mesmo. É 48.4, tá? No caso com o Debian, na versão 12, tá? Até nas versões ali que tava quase indo pro 13, eu tive muito problema com o XFCE, cara, como eu havia falado, tá? Com o Xorg. Então, como eu falei, eu tava meio pé atrás indo pra ir pro Wayland, porque eu queria esperar ele estar totalmente estável, né? Não que ele não esteja já, mas eu queria deixar ele 100% estável, assim, pra mim ir. Pra não ficar quebrando, porque, pô, eu trabalho com isso aqui, cara. Eu não posso ficar corrigindo o sistema mais. Já foi a minha época, né? Foi a minha época de explorador aí. Hoje em dia não pode quebrar. Hoje em dia tem que continuar sempre a mesma pra mim trabalhar. Então, o Xorg ele deu muito problema com o XFCE. Travava a tela. Perdão, com o Wayland, tá? Não com o Xorg. Com o Wayland. Então ele travava a tela, daí não voltava, daí eu tinha que reiniciar a máquina. Eu tive alguns problemas assim. Não quero dizer que o Debian é instável, não. Por longe disso, eu gosto do Debian pra caramba. Só que ele não tá, o XFCE não tá trabalhando bem ainda com o Wayland, tá? Simplesmente é isso. Então esperar pra ver o que eles vão fazer, né? Se eles vão finalizar isso logo ou não. Porque o Debian aqui tá é sempre muito gostoso de usar, né? Mas eu tenho uma dica aí que eu já botei no meu canal principal, que é você usar o Debian com Flatpak, né? Então você mantém ali a interface sempre bem estável e você usa softwares mais recentes aí do dia a dia com Flatpak. Essa é a ideia, tá? Aí você tem softwares bem recentes direto do desenvolvedor. XFCE Wayland. Deixa eu ver como que tá. Eles têm ali uma lista ali. Aqui, ó, achei. Aqui é o suporte do Wayland. Ó, eles têm, ó, a maioria já tá como Yes, tá? Mas ó, o Embed Plug, por exemplo, não. E o KXB Plugin, tá? Eu acho que é só esses dois que estão ainda como não, cara. Aqui na parte do painel, né? Nos plugins aqui, tem mais alguma coisa pra baixo? Não. Nos plugins tá tudo como Yes. Nas aplicações, ó, o XF Dashboard ainda não, tá ali cracha. O screensaver também cracha. Isso aqui eu tive muito problema com o screensaver. Tentei corrigir, mas óbvio que eu não ia, porque não foi 100% portado. Esse PC tá bom. Volume do pulse aqui também ainda não. Então tá muito pouco aqui. Os caras portaram quase tudo, ó. Aqui na parte de o status, né? Componente de status, ó. Tá tudo como Yes mesmo. Tá, o Window Manager aqui, o deles ainda não, né? Obviamente. Não foi tudo totalmente portado. É isso aí, cara. Estão quase portando tudo. Eu acho que mais um aninho aí, talvez já... Tá em 2026, eu acho que tá tudo portado. Tudo... Ainda bem, né? Porque o XFCE precisa tá, né? Obviamente. E tem muito software já quebrando, tá? Já não funciona o Wayland mais, e tem que portar mesmo. Então ele tá saindo fora, tá? O Xorg, com exceção lá do fork que eu falei pra vocês,
Eles vão continuar ainda mantendo, né? Mas não como Xorg, vai ser um outro nome, que eu não lembro o nome agora, fazendo isso. Deixa eu ver, Xorg Libre aqui, ó. Aqui, ó. Exons Libre. É esse projeto aqui, se eu não me engano. E os caras tão que tão, cara. Que antes duas pessoas aí estão em cima. Então os caras forcaram e estão vindo. Bastante coisas. É muita coisa pra portar, rapaziada. Muita coisa mesmo, tá? Eles não têm noção nem ideia de... E eu sofri já com esse Xorg, cara. Meu Deus do céu. Sofri pra caramba. Uma época aí onde hoje em dia a gente sobe tudo certinho, né? Só que eu peguei uma época ali, bem no início. Não no início, mas o Linux já tinha um tempão já de estrada, em 2005. Essa época aí era ainda medieval, né, cara? Os tutoriais na internet eram meio escassos, não, YouTube nem tinha ainda. Então a gente tinha que fazer na mão. Às vezes pra subir a interface gráfica era um... Tinha que rezar ali, tá? Principalmente no Slacker. Eu comecei a usar o Slacker um pouco depois de 2005 ali. 2008. Então era porrada ali pra fazer funcionar, tá? Na verdade o Slacker era mais fácil porque ele já tinha script configurado e muita distribuição não tinha. Então a gente tinha que fazer isso na mão, cara. E era horrível. Então, deixa pra lá, né? Hoje em dia eu tô assim, cara. Não vamos nadar contra a maré. Vamos a favor, senão você se afoga. Entendeu? Antigamente eu iria falar, não quero ir nessa onda, mas eu só me ferrei, né? Tentei nadar muito contra a maré e me ferrei. Então hoje eu tô indo junto onde a onda tá indo, tá? Tô indo, sendo levado, porque a gente é assim que funciona, né? A modernidade vai vindo, as coisas vão ficando melhores, mais seguras, a gente tem que ir por onde está indo. Não tem como bater, né? Tipo, quando lançou o Pulse Áudio, fiquei puto, subi hashtag no Twitter e fala, não, Pulse Áudio não. Vamos ficar com alça. Mas não adianta, cara. Veio igual e passou e foi, já tá em outra coisa e mesma coisa. É isso aí. Debian. Enfim, isso aqui é um review trocando uma ideia, né? Deixa eu até ver um negócio aqui. O sudo não vai estar, óbvio. Deixa eu dar um update. Vou botar um sudo. Um sudo Debian não veio configurado. Ele já vem atualizado porque ele fez uma instalação NetInst, então já puxa softwares mais recentes do stable, né? Fast Fit ainda não vai ter, eu acho. Mas já tem. Na versão 12 não tinha, então incluíram no repositório. Vou ver quantos pacotes tem aqui. Nossa, mas esse branco aqui, cara... Deixa eu trocar aqui. Pera. Aí, melhor, né? Eu acho que agora você vai não vai estar reclamando. 1585 pacotes. Só que uma vez eu parei pra pensar, o Debian tem 1585 pacotes, parece muita coisa. Só que a gente tem que considerar que o Debian, um software eles botam em 4 pacotes, exemplo, tá? Eles vão picando o software, tipo, vamos dar suporte. Esse software X, ele vai ter suporte. Ele é VSLI, mas ele tem suporte a uma janelinha em GTK, por exemplo, ou sei lá, em Qt. Eles fazem um pacote, ao invés de já deixar embutido no pacote, eles botam um pacote extra, GTK e outro pacote Qt, um exemplo, tá? Se tivesse suporte a Qt e GTK esse programinha. Então são 3 pacotes já, enquanto numa distribuição é uma. Aí outro programa, ele tem 5 funcionalidades extras, o Debian bota em 4 ou 5 pacotes. Então esse 1585 não é real, tá? Esse 1585 é muito menos pacotes. Se fosse assim considerar, né? A gente deve ter em torno de 800, 700 pacotes aqui, tá? Porque como eu falei, o Debian ele pica muita coisa. Muita coisa mesmo. Então... é o real aqui, porque é a forma como eles trabalham, só que... se pegar um OpenSUSE da vida que não trabalha dessa forma, se vir com 1400 pacotes, é o real deles, né? Então não dá pra comparar com o Debian, porque o Debian, como eu falei, eles picam muito os pacotes. Eu não sei se é bom ou ruim isso. É chato, mas não sei se é bom ou ruim. Bota aí no comentário, tá? Então ele vem com poucos pacotes aqui, né? Um Gnome bem seco e só vem com algumas... Seco assim, comparando com outras distribuições, né? Ele vem utilizável.
Mas se comparar com o Arch Linux, não tem nem comparação, que o Arch Linux vem muito seco, né? Por exemplo. E claro, esqueci de mencionar o nosso amigo novo apt, né, cara? O apt, ele veio com uma versão aí diferente, tá? A versão 3 agora, tá? Então a versão aqui que está no Debian é a 3.0.3. Essa versão, ela vem bem mais otimizada, tá? Mostra bem mais organizada também que a versão anterior, tá? O apt sempre foi assim, meio desorganizado, tá? Comparações com o gerenciador de pacotes. Agora nessa versão tá bem as coisas bem mais organizadas. Deixa eu botar alguma coisa aqui, Kden Live. Você vai ver que, ó, agora ele está mostrando tudo certinho, tudo separadinho, bonitinho. Antes também já mostrava, só que era muito desorganizado, tá? Agora tá bem mais fluido, né? Então tá bem mais bonito e bem mais rápido também. Falta ainda, cara, trabalhar com múltiplos pacotes, né? Assim como, por exemplo, o Arch Linux trabalha. Caso em paralelo, né? Então isso facilitaria bastante. Eu usaria mais processador, óbvio, e internet, mas ia ajudar bastante. Então ele tá bem mais fluido, bem mais bonitão, cara. Antigamente não, até a versão 12 a galera substituiu o apt pelo Nala, que era um front ali do apt. Mas creio que agora o Nala não vai ser mais útil, pelo menos por enquanto, porque o apt versão 3, ele tá bem mais do que o pessoal esperava, né? Então eu já venho utilizando o apt3 aí faz um tempo, porque eu usava a versão testing ali do Debian. E, cara, tá sensacional. Assim, de cara, assim, depois de fazer a instalação já não mudou muita coisa, mas é mais a parte lá de índice e tal, né? Puxar os pacotes, quando puxa, mostra ali as dependências e tal, ficou bem mais organizado. Esse aí, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Obrigado aos membros aqui do canal, tá? Fazem parte lá do Apoia-se, que estão apoiando esse vídeo, cara. Pega aí o QR Code aí do lado, que vai diretamente pro link, ou espera como apoiador, cara. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, essa overview, e até o próximo vídeo. Valeu!